Meus pais acham que você é um fardo. Sendo sincero, eu concordo. As palavras saíram da boca de Rafael como se fossem a coisa mais natural do mundo. Ele nem sequer desviou o olhar. Estava ali, sentado na ponta da nossa cama, a cama que dividíamos há 6 anos, ajustando o relógio no pulso, como se acabasse de comentar sobre o clima. Fiquei parada na porta do quarto, a mão ainda na maçaneta, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Meu coração batia num ritmo estranho, acelerado e pesado ao mesmo tempo. Senti o ar faltar, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio da sala. Tudo bem, foi tudo que consegui dizer. A voz saiu firme, controlada, quase indiferente. Por fora, eu parecia calma. Por dentro, algo havia se estilhaçado em 1000 pedaços. Rafael finalmente olhou para mim. Não com culpa, não com remorso, apenas com aquela expressão vazia de quem acabou de tirar um peso das costas. Como se finalmente tivesse dito algo que vinha engasgando há tempos. Você entende, né? Ele se levantou, pegando a jaqueta pendurada na cadeira. A gente precisa ser realista sobre as coisas. Realista. Engoli seco, forçando o nó na garganta a descer. Claro, respondi, e saí do quarto antes que ele pudesse ver qualquer coisa além da máscara que eu tinha acabado de colocar. Fui até a cozinha com passos automáticos. Peguei um copo, enchi de água, bebi metade sem sentir o gosto. As mãos tremiam levemente, mas eu apertei o copo com mais força, como se isso pudesse me ancorar à realidade. Meu nome é Júlia Mendes. Tenho 34 anos, sou contadora numa empresa de médio porte aqui em Porto Alegre e acabei de ouvir do meu marido que eu sou um fardo. Não foi a primeira vez que ele disse algo cruel, mas foi a primeira vez que ele verbalizou com tanta clareza o que eu já vinha sentindo nas entrelinhas há meses. Olhei pela janela da cozinha. O sol da tarde iluminava o quintal pequeno que eu tanto cuidava. As hortênsias que plantei na primavera estavam floridas, azuis e vibrantes. Tudo parecia tão normal, tão absurdamente normal. Como é que a vida pode continuar igual quando algo dentro de você acaba de morrer? Rafael apareceu na porta da cozinha, chaves do carro na mão. Vou sair um pouco. Volto mais tarde. Não perguntei para onde. Não perguntava mais. Ok. Respondi sem me virar. Ouvi a porta da frente fechar. O carro ligar. O som do motor se afastando pela rua. E então, finalmente sozinha, deixei o copo escorrer da minha mão e cair na pia. Não chorei, mas senti os joelhos fraquejarem. Me segurei na bancada, respirando fundo, tentando entender como tinha chegado até ali. 6 anos atrás, Rafael tinha me pedido em casamento num restaurante à beira do Guaíba. Ele tinha sido romântico, atencioso, nervoso na medida certa. Eu tinha dito sim, sem hesitar, acreditando que estava construindo uma vida ao lado de alguém que me amava. Nos primeiros anos, tudo parecia perfeito. Ele era gerente comercial numa distribuidora de bebidas. Eu trabalhava no escritório de contabilidade. Morávamos num apartamento alugado, mas sonhávamos com uma casa própria. Fazíamos planos, ríamos juntos, dividíamos sonhos. Quando foi que isso mudou? Tentei lembrar do momento exato em que as coisas começaram a desmoronar, mas não consegui identificar. Foi gradual, sutil, como uma erosão silenciosa. Talvez tenha começado quando ele foi promovido. A nova posição trouxe mais dinheiro, mais status, mais viagens. E junto com isso, uma distância que eu não soube nomear na época. Ele começou a chegar tarde, sempre com desculpas prontas. Reunião que se estendeu, cliente difícil, trânsito. Eu acreditava porque queria acreditar. Depois vieram os fins de semana em que ele precisava trabalhar. Os telefonemas que ele atendia em outro cômodo, as mensagens que ele apagava rapidamente quando eu passava perto. Eu não era idiota. Eu via os sinais. Mas existe uma diferença entre ver e aceitar. E eu não estava pronta para aceitar. Então fingia que não via. Fingia que tudo estava bem. Fingia que aquele homem que chegava cada vez mais tarde em casa era o mesmo que tinha me pedido em casamento no pôr do sol.
Até que, 3 semanas atrás, eu vi. Não por acaso, não por descuido. Eu procurei. Peguei o celular dele enquanto ele tomava banho. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele ia ouvir mesmo com a água correndo. As mãos suavam. Os dedos tremiam ao destrancar a tela. A senha ainda era a data do nosso casamento, como se isso fizesse alguma diferença. Abri o WhatsApp. E lá estava. Conversas apagadas. Mas no WhatsApp Web, ainda conectado no notebook dele, as mensagens apareciam. Vai conseguir sair hoje? Não aguento mais fingir quando estou perto dela. Preciso de você. Só você me entende. E as respostas dela. Uma mulher chamada Mariana. Mensagens doces, mensagens íntimas, mensagens que deviam ser minhas. Fotos também. Nada explícito, mas suficiente. Eles num restaurante. Ela rindo. Ele olhando para ela do jeito que costumava olhar para mim. Fechei tudo antes que ele saísse do banheiro. Coloquei o celular de volta exatamente onde estava. Respirei fundo. E quando ele saiu, toalha na cintura, gotas d'água escorrendo pelo cabelo, sorri e perguntei se ele queria jantar. Ele disse que não estava com fome. Eu disse que tudo bem. E a vida continuou. Porque é isso que a gente faz, não é? Continua. Continuei acordando todo dia, continuei indo trabalhar, continuei fingindo. Até aquela tarde, quando ele finalmente disse em voz alta o que eu já sabia que ele sentia. Você é um fardo. Peguei meu celular da bancada. A tela mostrava a hora, 17h43. Quinta-feira. Daqui a 3 dias seria domingo. Domingo de jantar na casa dos pais do Rafael. Toda a última semana do mês, religiosamente, a família dele se reunia. Eu costumava gostar desses jantares. A sogra, Dona Marta, sempre fazia lasanha. O sogro, seu Augusto, contava piadas ruins que me faziam rir. Era acolhedor. Mas nos últimos meses eu tinha começado a perceber as coisas. Os olhares, as pausas estranhas quando eu entrava na sala. A forma como a conversa mudava de assunto rapidamente demais. E agora eu sabia por quê. Rafael vinha falando sobre mim. Vinha plantando sementes de dúvida, de insatisfação, de desprezo. Meus pais acham que você é um fardo. Então não era só ele. Era a família inteira. Senti uma raiva surda subindo pela garganta. Não era uma raiva explosiva, dessas que fazem você gritar e quebrar coisas. Era algo mais profundo, mais frio, mais calculado. Eu não ia chorar. Não ia implorar. Não ia me rebaixar. Mas também não ia deixar barato. Liguei o notebook e fiz login no meu e-mail. Procurei na pasta de arquivos até achar o que precisava. Prints das conversas que tinha tirado naquela noite, 3 semanas atrás. Mensagens dele com Mariana, datas, horários, confissões. Salvei tudo num pendrive. Então peguei meu celular e disquei um número que raramente ligava. 3 toques. Alô? A voz do meu sogro soou surpresa. Júlia? Oi, seu Augusto? Mantive a voz calma, educada. Desculpa incomodar. O senhor tem um tempinho para conversar? Houve uma pausa. Claro, minha filha. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Eu preciso falar com o senhor antes do jantar de domingo. Pessoalmente, se possível. É importante. Outra pausa, mais longa dessa vez. Pode vir aqui amanhã de manhã? A Marta vai para o salão às 9. Perfeito. Obrigada, seu Augusto. Desliguei antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Olhei para o pendrive na minha mão. Pequeno, leve, mas contendo algo que ia mudar tudo. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Não tinha um plano detalhado. Mas uma coisa eu sabia com absoluta certeza. Eu não ia ser chamada de fardo sem resposta. Naquela noite, Rafael voltou para casa quase meia-noite. Entrou silenciosamente, como sempre fazia quando chegava à tarde. Deve ter achado que eu estava dormindo, mas eu estava acordada, deitada na cama, olhando para o teto, pensando em tudo o que ia acontecer. Ele entrou no quarto, tirou os sapatos, pendurou a jaqueta. Ainda acordada? Perguntou com aquele tom casual,
como se fôssemos apenas colegas de apartamento. Não consigo dormir, respondi, mantendo os olhos no teto. Ele deitou do outro lado da cama, longe, quase na beirada. Tá preocupada com alguma coisa? Virei o rosto para ele. Na penumbra do quarto, mal conseguia ver sua expressão. Não, menti. Só cansada. Entendo. Silêncio. Rafael? A gente vai no jantar no domingo, né? Senti ele se mexer, ajeitando o travesseiro. Claro. Por quê? Só confirmando. Ele não respondeu. Em alguns minutos, ouvi a respiração dele ficando pesada, regular, dormindo. Enquanto isso, eu continuei acordada por horas, o pendrive escondido na gaveta da minha mesa de cabeceira, como uma promessa silenciosa. Amanhã de manhã, eu ia ter uma conversa com meu sogro. E no domingo tudo ia mudar. Se você está me ouvindo agora, por favor, deixa um comentário dizendo que horas você está assistindo e de qual cidade. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Essa história está só começando, e eu prometo que você não vai querer perder o que vem a seguir. Aperta o sininho para receber notificação de todos os vídeos, porque todos os dias tem história nova aqui. Deixa aquele like também, me ajuda demais. Agora deixa eu continuar te contando o que aconteceu. Na manhã seguinte, acordei antes de Rafael. O relógio marcava 6h30 quando saí da cama, tentando não fazer barulho. Ele continuava dormindo, virado de costas para mim, como sempre. Tomei banho rápido, me vesti com calça jeans e uma blusa simples. Não queria parecer desleixada, mas também não queria parecer que estava me arrumando demais. Era apenas uma visita à casa dos sogros. Normal. Corriqueira. Peguei o pendrive da gaveta e coloquei na bolsa. Deixei um bilhete na cozinha. Saí cedo, volto mais tarde. Quando cheguei na casa dos meus sogros, eram 8h50. A casa ficava num bairro tranquilo, arborizado, a 15 minutos do nosso apartamento. Um sobrado simples, mas bem cuidado, com um jardim na frente e uma garagem onde seu Augusto passava os fins de semana mexendo no carro antigo dele. Toquei a campainha. Meu coração batia forte, mas as mãos estavam firmes. Seu Augusto abriu a porta quase imediatamente, como se estivesse esperando. Ele era um homem de 62 anos, cabelos grisalhos, porte sério, mas olhar gentil. Sempre foi educado comigo, mas nos últimos meses eu tinha sentido uma certa frieza. Agora eu sabia por quê. Júlia. Ele abriu um sorriso, mas havia curiosidade e talvez preocupação nos olhos. Entra, entra. Entrei. A casa cheirava a café fresco e pão de queijo. Dona Marta sempre acordava cedo para fazer café da manhã antes de sair. Ela já saiu? Perguntei. Acabou de sair. Vai demorar umas 2 horas no salão. Ele me guiou até a sala de estar. Senta, quer um café? Não, obrigada. Sentei no sofá. Ele sentou na poltrona em frente, as mãos juntas, esperando. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Eu sabia que precisava começar, mas as palavras estavam presas na garganta. Seu Augusto... Respirei fundo. Eu vim aqui porque preciso da sua opinião sobre uma coisa. Ele se inclinou levemente para frente, atento. Pode falar, minha filha. Abri a bolsa e tirei o pendrive. Segurei ele entre os dedos, sentindo o peso insignificante de algo que carregava tanto. Eu descobri que o Rafael está me traindo. As palavras saíram simples, diretas, sem rodeios. Seu Augusto ficou imóvel. A expressão dele não mudou drasticamente, mas eu vi algo passar pelos olhos dele. Surpresa? Não exatamente. Parecia mais... confirmação. Júlia, ele suspirou fundo, passando a mão pelo rosto. Eu suspeitava. Senti meu estômago apertar. O senhor suspeitava? Nos últimos meses, meu filho tem agido de forma estranha. Sempre com desculpas, sempre distraído, e a forma como ele fala de você. Ele parou, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Como ele fala de mim? Pressionei, precisando ouvir. Seu Augusto me olhou diretamente nos olhos. Ele reclama. Diz que você não o entende mais,
que vocês estão vivendo vidas separadas. Eu não quis acreditar que fosse verdade. Pensei que talvez fosse apenas uma fase difícil no casamento. Todos passam por isso. Ele disse alguma coisa a mais? Houve uma hesitação. Disse: "O quê?" O sogro desviou o olhar, claramente desconfortável. Que você era um peso. Que ele sentia que estava carregando o casamento sozinho. As palavras que Rafael tinha dito ontem à noite ecoaram na minha cabeça. Meus pais acham que você é um fardo. Então, ele tinha mesmo plantado isso na cabeça deles. E o senhor acreditou? Perguntei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Seu Augusto finalmente me olhou novamente. Eu não sabia o que acreditar, Júlia. Você sempre foi uma nora exemplar, educada, trabalhadora, carinhosa. Mas um filho é um filho, entende? A gente quer acreditar neles. Balancei a cabeça, entendendo a posição dele. Eu entendo, mas eu preciso que o senhor veja algo. Estendi o pendrive. Ele olhou para ele, então para mim. O que é isso? Conversas. Entre o Rafael e a mulher com quem ele está me traindo. Tem datas, tem horários, tem... tudo. Seu Augusto ficou parado por um momento, apenas olhando para o pendrive na minha mão. Então, lentamente, ele se levantou, pegou o notebook que estava em cima da mesinha lateral e ligou. Entreguei o pendrive. Ele inseriu no computador e abriu a pasta de arquivos. Eu não olhei para a tela. Não precisava. Já tinha visto aquilo tudo dezenas de vezes. Em vez disso, olhei para o rosto do meu sogro. Vi o momento exato em que ele leu a primeira mensagem. A mandíbula apertou. Vi quando ele rolou para baixo e encontrou algo pior. Os lábios se comprimiram numa linha fina. E vi quando ele chegou nas fotos. O rosto dele fechou completamente. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, ele fechou o notebook com mais força do que o necessário. O silêncio que se seguiu era pesado, denso. Júlia. A voz dele saiu rouca. Eu não sabia. Eu juro para você que não sabia. Eu sei, respondi suavemente. Eu não vim aqui para acusar o senhor de nada. Vim porque... Parei, tentando organizar os pensamentos. Por que você veio? Ele perguntou, os olhos fixos em mim. Porque eu não sei o que fazer, admiti. E pela primeira vez, desde ontem, senti minha voz falhar um pouco. Porque ontem à noite ele olhou nos meus olhos e disse que eu sou um fardo, que os senhores concordam com isso. E eu... A voz morreu. Engoli seco. Eu preciso saber se é verdade, se a família dele realmente acha isso de mim, porque se for, então não tem mais nada que me segure nesse casamento. Seu Augusto se levantou da cadeira e veio sentar ao meu lado no sofá. Ele colocou a mão no meu ombro com uma gentileza paternal que quase me fez desmoronar. Júlia, minha filha, escuta bem o que eu vou te dizer. Ele falou devagar, com firmeza. Você nunca foi um fardo. Nunca. Se meu filho disse isso, ele mentiu. E se ele disse que eu ou a Marta pensamos isso, ele mentiu de novo. Senti os olhos arderem, mas pisquei rápido, afastando as lágrimas. Mas ele disse porque está tentando justificar as próprias falhas, interrompeu seu Augusto. É mais fácil culpar você do que assumir que ele é um traidor, um mentiroso. É mais fácil fazer você se sentir pequena do que admitir que ele é um covarde. As palavras bateram forte. Não era pena no tom dele, era raiva. Raiva pelo próprio filho. O que eu faço agora? Perguntei, e a pergunta saiu tão vulnerável, tão perdida, que quase me envergonhei. O que você quer fazer? Pensei por um longo momento. Eu quero que ele saiba que eu não sou boba. Eu quero que ele saiba que eu descobri tudo. E eu quero... Respirei fundo. Eu quero dignidade. Não quero ser a esposa traída que fica quieta aceitando migalhas. Seu Augusto assentiu lentamente. Então, você vai ter isso. Ele disse com uma determinação que me surpreendeu. No jantar de domingo você vai ter sua dignidade. Franzi a testa. Como assim? Vai ter jantar normalmente, ele explicou. Você,
Ele, eu, a Marta. Vai ser um jantar de família, só que dessa vez... Ele fez uma pausa significativa. Dessa vez, meu filho vai ter que responder por algumas coisas. Senti um frio na espinha. Não de medo, de antecipação. O Senhor vai... Eu vou fazer o que deveria ter feito semanas atrás quando comecei a desconfiar, cortou seu Augusto. Vou confrontar meu filho, na frente de todo mundo, porque se tem uma coisa que eu não tolero, Júlia, é homem que desrespeita a própria mulher. Ele se levantou, pegou o pendrive do notebook e me devolveu. Guarda isso. Pode precisar. Peguei o pendrive e coloquei de volta na bolsa, as mãos tremendo levemente. Eu não sei como agradecer. Não tem que agradecer. Você é minha nora. E mesmo que meu filho tenha se esquecido disso, você ainda é parte dessa família. Saí da casa dos meus sogros com um peso a menos no peito e uma certeza no coração. Eu não estava sozinha. No caminho de volta para casa, parei num sinal e olhei para o reflexo no retrovisor. A Júlia que olhava de volta parecia diferente, mais firme, mais decidida. O domingo ainda estava a 2 dias de distância. 2 dias para me preparar para o confronto que mudaria tudo. O comportamento de Rafael nos dias seguintes, a tensão crescente de Júlia, preparação psicológica dela, mais revelações sobre a traição, o conflito interno dela. Quando cheguei em casa, Rafael ainda estava dormindo. Entrei silenciosamente, guardei a bolsa e fui fazer café. Precisava de normalidade. Precisava fingir que estava tudo bem por mais 2 dias. Ele apareceu na cozinha por volta das 10 horas, de moletom e cabelo bagunçado, mexendo no celular. Bom dia, disse sem olhar para mim. Bom dia. Servi uma xícara de café para ele. Coloquei na mesa. Ele pegou, ainda olhando a tela do celular, os dedos digitando algo rapidamente. Mensagens para ela, provavelmente. Vai sair hoje? Perguntei casualmente, untando uma torrada. Mais tarde, tenho que resolver umas coisas. Do trabalho? Ele finalmente olhou para mim, uma sobrancelha erguida. É. Por quê? Curiosidade. Voltou para o celular. A facilidade com que ele mentia era impressionante. Nem sequer se esforçava mais. A gente vai no jantar no domingo, né? Perguntei de novo, só para ter certeza. Já te falei ontem que sim. O tom era levemente irritado. Por que você fica perguntando? Só querendo confirmar. Ele bufou, mas não respondeu. Terminei meu café em silêncio, lavei a xícara e fui para o quarto me arrumar. Tinha algumas coisas para fazer. Passei o resto do sábado organizando documentos. Não sabia exatamente o que ia acontecer depois do domingo, mas queria estar preparada. Separei certidão de casamento, extratos bancários, comprovantes de renda, tudo o que pudesse precisar. Rafael saiu por volta do meio-dia e só voltou às 11 da noite. Nem me avisou onde estava. Nem pediu desculpas pelo atraso. Eu também não perguntei. No domingo de manhã, acordei com um nó no estômago. Era o dia. Daqui a algumas horas, eu estaria sentada na mesa da casa dos meus sogros e tudo ia explodir. Me arrumei com cuidado. Escolhi um vestido azul marinho, simples, mas elegante. Prendi o cabelo num coque baixo. Passei uma maquiagem leve. Queria parecer composta, digna. Rafael estava na sala quando saí do quarto, assistindo alguma coisa na TV. Tá pronta? Perguntou sem tirar os olhos da tela. Sim, a gente pode ir. Ele desligou a TV e pegou as chaves. A viagem até a casa dos pais dele foi silenciosa. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar, o coração batendo cada vez mais rápido conforme nos aproximávamos. Rafael parecia relaxado. Até assobiava baixinho, os dedos tamborilando no volante. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Chegamos às 18h30, como combinado. A mesa já estava posta quando entramos. Dona Marta tinha feito lasanha, como sempre, e o cheiro invadia a casa toda. Oi, meus filhos, ela disse animada, vindo nos cumprimentar. Me deu um abraço apertado. Júlia, querida, que vestido lindo! Obrigada, Dona Marta. Seu Augusto estava na cozinha, preparando a salada.
Quando me viu, nossos olhares se cruzaram por um breve segundo. Ele deu um pequeno aceno, quase imperceptível. Estava tudo pronto. Sentamos à mesa. Era só nós quatro, como geralmente era nos jantares mensais. Rafael ficou à minha frente. Seu Augusto na cabeceira. Dona Marta ao lado dele. A comida foi servida. Vinho foi derramado. Conversas banais foram trocadas. Sobre o trabalho, sobre o tempo, sobre os vizinhos. Eu mal conseguia comer. Cada garfada parecia ficar presa na garganta. Meu estômago estava num nó tão apertado que doía fisicamente. Rafael, por outro lado, comia com apetite. Contava histórias do trabalho, fazia piadas, sorria largo. Parecia tão normal, tão perfeito, como se não tivesse uma amante. Como se não tivesse chamado a própria esposa de fardo. Como se nada estivesse errado. Foi no meio da sobremesa que seu Augusto finalmente se moveu. Ele limpou a boca com o guardanapo lentamente, colocou ele ao lado do prato e se levantou da cadeira. O clima mudou instantaneamente. Rafael parou de falar no meio de uma frase. Dona Marta franziu o senho confusa. Eu segurei o copo de vinho com mais força. Antes de terminarmos a noite, começou seu Augusto, a voz calma, mas firme. Eu preciso esclarecer uma coisa. Rafael olhou para o pai com aquela expressão de quem não entende o que está acontecendo. O que foi, pai? Seu Augusto não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele caminhou até o aparador onde ficava um notebook antigo. Pegou ele, trouxe até a mesa e abriu. O pendrive já estava conectado. Rafael, disse seu Augusto, os olhos fixos no filho. Você pode explicar para todos aqui por que a sua esposa me mostrou mensagens suas com outra mulher? O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Senti o mundo desacelerar. O som do relógio na parede, a respiração pesada de Dona Marta, o rangido quase inaudível da cadeira quando Rafael se mexeu. Como? A voz dele saiu baixa, incrédula. Você me ouviu bem. Seu Augusto girou a tela do notebook na direção dele. Explica. Rafael olhou para a tela. Eu vi o exato momento em que ele reconheceu as mensagens. O rosto dele empalideceu. Os olhos se arregalaram levemente. Pai, eu? Não. Seu Augusto ergueu a mão, cortando. Não me vem com desculpa. Primeiro você responde a minha pergunta. Isso aqui é real? Rafael abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. As mãos dele apertaram o guardanapo com força. Eu posso explicar. Então explica, ordenou seu Augusto. E pela primeira vez, desde que eu conhecia meu sogro, ouvi uma dureza na voz dele que me arrepiou. Dona Marta estava paralisada, o rosto pálido, os olhos indo de Rafael para mim, de mim para o marido. Augusto, o que está acontecendo? Ela perguntou com voz trêmula. O que está acontecendo? Respondeu seu Augusto sem tirar os olhos do filho. É que nosso filho está traindo a esposa e ainda teve a coragem de vir aqui e agir como se fosse um marido exemplar. Rafael. A voz de Dona Marta saiu como um sussurro horrorizado. Isso é verdade? Rafael finalmente olhou para mim. Não havia mais a máscara de confiança. Havia apenas desespero. Júlia. Júlia, eu... Não fala comigo, cortei. E minha própria voz me surpreendeu, firme, fria. Responde para o seu pai. Ele pareceu encolher na cadeira. Eu... Tentou de novo. Foi um erro. Eu não queria. Um erro? Seu Augusto deu um riso sem humor. Mensagens que datam de 6 meses atrás. Fotos, conversas sobre encontros, sobre planos de viagens. Isso não é um erro, Rafael. Isso é traição premeditada. Pai, por favor. E sabe o que é pior? Continuou seu Augusto, a voz subindo levemente. Júlia não me procurou por vingança. Ela veio chorando. Ela veio porque descobriu que, além de traí-la, você vinha dizendo por aí que ela era um fardo, que nós concordávamos com isso. Dona Marta engasgou. Ele disse o quê? Isso mesmo que você ouviu. Seu Augusto bateu a mão na mesa, fazendo os talheres vibrarem.
Ele disse que a esposa dele era um fardo, e ainda teve o descaramento de colocar essas palavras na nossa boca. Rafael. Dona Marta estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pôde? Mãe, eu não quis dizer isso. Então, o que você quis dizer? Seu Augusto se inclinou para frente, apoiando as mãos na mesa. Que tipo de homem humilha a própria esposa e ainda se faz de vítima? Que tipo de filho que eu criei? Rafael estava tremendo agora, visivelmente tremendo. As mãos, os ombros, até a voz quando ele tentou falar. Eu estava confuso. As coisas em casa não estavam bem. Não joga a culpa na Júlia, explodiu seu Augusto, e pela primeira vez, desde que eu o conhecia, ele gritou. Você não estava confuso, você estava sendo covarde, você estava sendo egoísta, e agora está sendo exposto pelo miserável que se tornou. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de Dona Marta. Rafael não olhava para ninguém. Estava encolhido, pequeno, as mãos tremendo tanto que ele teve que colocá-las entre os joelhos para tentar parar. E eu só olhava. Olhava para o homem com quem tinha me casado, para o homem que tinha prometido me amar e respeitar, para o homem que tinha se tornado um estranho. E senti alívio, não satisfação, não alegria, mas alívio, porque finalmente a verdade tinha vindo à tona. E eu não era mais a única carregando esse peso. Seu Augusto se virou para mim. Os olhos dele, antes duros e zangados ao olhar para o filho, agora eram gentis. Júlia, minha filha, eu não sei o que você vai decidir fazer. Mas eu quero que você saiba que você tem todo o meu apoio. E da Marta também. Dona Marta assentiu entre soluços, estendendo a mão por cima da mesa para apertar a minha. Você sempre foi uma filha para mim, ela disse com a voz embargada. Sempre. E se meu filho não soube te valorizar, a culpa é dele, não sua. Senti meus olhos arderem, mas não deixei as lágrimas caírem. Me levantei da cadeira. Peguei minha bolsa. Obrigada, disse simplesmente. Por tudo. Então olhei para o Rafael. Ele finalmente ergueu os olhos para mim e vi medo ali. Medo do que eu ia dizer. Medo do que ia acontecer. Você disse que eu era um fardo, falei, a voz saindo mais firme do que eu imaginava ser capaz. Mas o único fardo aqui sempre foi você. Suas mentiras, suas traições, sua covardia. Respirei fundo. Eu vou embora agora. E amanhã de manhã a gente conversa sobre como vai ser a separação. Júlia, espera. Ele se levantou, desesperado, mas eu já estava indo em direção à porta. Não, interrompi sem me virar. Chega de esperar. Chega de dar chances. Chega de ser tratada como menos do que eu mereço. Abri a porta. Boa noite, disse por cima do ombro. E obrigada pelo jantar, Dona Marta. Saí e fechei a porta atrás de mim. O ar fresco da noite bateu no meu rosto. Respirei fundo, sentindo os pulmões se encherem. E então, finalmente sozinha na calçada, senti a primeira lágrima escorrer. Mas não era lágrima de tristeza. Era de libertação. Peguei um Uber de volta para casa. Durante todo o trajeto, meu celular vibrou sem parar. Mensagens de Rafael. Ligações perdidas. Mais mensagens. Não li nenhuma. Não atendi nenhuma. Quando cheguei no apartamento, tranquei a porta por dentro e me joguei no sofá. Tirei os sapatos, soltei o cabelo e simplesmente fiquei ali, olhando para o teto, tentando processar tudo o que tinha acontecido. A adrenalina da noite estava começando a passar e no lugar dela vinha um cansaço profundo. Não era apenas físico, era emocional. Anos de um casamento que eu tinha tentado salvar, anos fingindo que estava tudo bem, anos carregando um peso que nunca deveria ter sido meu. O celular vibrou de novo. Dessa vez, olhei. Mensagem de Rafael. Por favor, me deixe explicar. Eu errei. Eu sei que errei, mas a gente pode conversar sobre isso. Apaguei sem responder. Outra mensagem. Júlia,
Você não pode simplesmente jogar 6 anos fora assim. A gente pode resolver isso. Ri. Um riso amargo, sem humor. 6 anos. Ele falava como se fossem 6 anos perfeitos. Como se eu é que estivesse sendo irracional em não querer perdoar traição, mentiras, humilhação. Bloqueei o número dele. Imediatamente o celular tocou de um número desconhecido. Ele devia estar ligando de outro telefone. Desliguei meu celular completamente. Levantei do sofá e fui para o quarto. Abri o guarda-roupa dele e comecei a tirar roupas, camisas, calças, jaquetas, joguei tudo em malas. Depois peguei os sapatos, os cintos, os relógios, tudo. Arrastei as malas até a sala e deixei perto da porta. Quando terminei, já passava da meia-noite. Tomei um banho longo, quente, deixando a água lavar não só o cansaço físico, mas também parte do peso emocional. Deitei na cama, nossa cama, mas dessa vez, no meio. Ocupei os 2 lados, esparramei os travesseiros e dormi. Na segunda-feira de manhã, acordei com alguém batendo na porta. Forte, insistente. Olhei para o relógio. 7h15. Levantei, joguei um roupão por cima do pijama e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Rafael. Ele parecia um desastre, cabelo despenteado, olheiras profundas, roupas amassadas, como se tivesse dormido no carro. Júlia, eu sei que você tá aí. A voz dele estava abafada pela porta, mas eu conseguia ouvir o desespero. Por favor, me deixe entrar. A gente precisa conversar. Não respondi. Júlia! Ele bateu de novo, mais forte. Abre essa porta. Suas coisas estão na sala. Falei alto o suficiente para ele ouvir. Vou deixar você entrar para pegar. Só isso. Não, não é só isso. A gente precisa. Suas coisas estão na sala. Repeti mais firme. Pega ou eu vou doar tudo. Houve silêncio do outro lado. Então, finalmente. Tá bom. Abre. Abri a porta mantendo uma mão no batente, bloqueando parcialmente a passagem. Rafael tentou entrar, mas parei ele. Só pegar as malas, avisei. Ele olhou para mim. Os olhos vermelhos, inchados. Parecia que tinha chorado. Júlia, por favor. A voz dele saiu quebrada. Só me escuta por 5 minutos. Não. Eu te amo. Não, cortei, sentindo raiva subir. Não vem com esse discurso agora. Você teve 6 meses para lembrar que me amava. Teve 6 meses para escolher nosso casamento. E escolheu outra pessoa. Foi um erro. Foi uma escolha, corrigi. Toda vez que você mandou mensagem para ela, toda vez que você encontrou ela, toda vez que você mentiu para mim, foram escolhas. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente desesperado. Eu posso terminar com ela. Eu já terminei. Ontem mesmo, depois que você saiu, eu liguei e Você acha que isso muda alguma coisa? Ri sem humor. Você terminou com ela porque foi descoberto, não porque percebeu que estava errado. Não é verdade. É sim. Dei um passo para trás, abrindo espaço. Pega suas coisas e vá embora, Rafael, por favor. A gente conversa sobre advogado e divórcio depois. A palavra divórcio pareceu bater nele como um soco. Você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. Júlia, vai embora, repeti, dessa vez com a voz quebrando um pouco. Só vai embora. Ele ficou parado por mais alguns segundos, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Quando percebeu que eu não ia mudar, finalmente entrou, pegou as malas e saiu. Antes de fechar a porta completamente, ele se virou para mim uma última vez. Eu sinto muito, disse. De verdade. Eu sinto muito. Fechei a porta sem responder. Tranquei. Encostei as costas nela. E finalmente, sozinha, deixei as lágrimas caírem. Não chorei por ele. Chorei pelo que eu tinha perdido. Ou melhor, pelo que eu achava que tinha e nunca realmente tive. Chorei pela versão de mim que tinha acreditado naquele casamento. Pela Júlia que tinha tentado tanto fazer tudo dar certo. Mas também, em algum canto escondido do meu peito, senti algo novo crescendo. Determinação.
Liguei meu celular de volta. Tinha dezenas de mensagens. Rafael, Dona Marta, seu Augusto, até algumas amigas que provavelmente tinham ouvido alguma coisa. Respondi apenas a Dona Marta. Obrigada pelo apoio. Vou ficar bem. E ao seu Augusto. Obrigada por ontem. Significou muito para mim. Ignorei o resto. Liguei para o escritório avisando que ia trabalhar de casa por alguns dias. Minha chefe, Sônia, uma mulher de 50 e poucos anos, que sempre foi mais mentora que chefe, percebeu algo no meu tom de voz. Aconteceu alguma coisa? Perguntou com gentileza. Eu estou me separando. Houve uma pausa. Você quer conversar sobre isso? Não agora, mas obrigada. Ok. Trabalha de casa o tempo que precisar. E Júlia? Sim? Você é forte. Vai ficar bem. Desliguei sentindo um pouco do peso diminuir. Passei o dia organizando. Não apenas a casa, mas minha vida. Abri uma conta bancária separada e transferi metade do dinheiro da conta conjunta. Era meu direito, e eu não ia deixar que ele usasse isso contra mim depois. Pesquisei advogados especializados em divórcio. Agendei consultas com 3 deles. Liguei para minha irmã, Ana, que morava em São Paulo. Contei tudo. Ela ficou furiosa. Eu nunca gostei dele, disse no tom de quem sempre soube. Sempre achei ele muito metido. Por que você nunca falou nada? Porque você parecia feliz, e eu não queria estragar isso para você. Senti um aperto no peito. Bom, agora você pode falar tudo que sempre quis. Ela riu. Ele é um babaca egoísta. E você merece muito melhor. Obrigada. Quando você quiser vir para cá, a porta tá aberta. Sério, você pode ficar o tempo que quiser. Vou pensar nisso. Depois de desligar, fiquei olhando pela janela. O dia estava lindo. Sol forte, céu azul, algumas nuvens brancas espalhadas. A vida continuava, normal, cotidiana. E eu também ia continuar. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava, trabalhava, cuidava de mim. Parei de responder mensagens de Rafael. E ele mandava muitas. Textos longos, desculpas elaboradas, promessas vazias. Bloqueei ele em todos os lugares. Na quarta-feira, fui à primeira consulta com o advogado. Um homem de uns 45 anos, experiente, direto. Traição não afeta muito a divisão de bens no Brasil, explicou ele. Mas pode afetar a pensão, dependendo do caso. Você trabalha? Sim, sou contadora. Salário? 6.000 por mês. E ele? 10, 12. Depende das comissões. O advogado anotou tudo. Vocês têm filhos? Não. Bens em comum? Não. A gente sempre morou de aluguel. Tem um carro no nome dele, mas foi comprado antes de casar. Então vai ser relativamente simples. Divisão da conta conjunta, eventuais móveis e eletrodomésticos comprados durante o casamento. Isso é tudo. Simples. 6 anos resumidos a uma lista de bens divididos. Quanto tempo demora? Se for consensual, pode sair em 3, 4 meses. Se ele contestar, pode levar 1 ano ou mais. Ele vai tentar dificultar? O advogado me olhou com aquela expressão de quem já viu de tudo. Homens nessa situação geralmente fazem de 2 formas. Ou tentam dificultar por orgulho, ou tentam apressar por culpa. Pelo que você me contou, seu marido parece do segundo tipo. Estava certo. Na quinta-feira recebi uma mensagem de Rafael de um número novo. Pode me passar o contato do seu advogado? Eu quero resolver isso logo. Respondi apenas com o nome e número. Nada mais. Na sexta, o advogado me ligou. O advogado dele entrou em contato. Ele quer fazer acordo. Tá propondo ficar com o carro e a conta corrente dele. Você fica com a poupança e pode escolher os móveis que quiser. Ele pode ficar com tudo, respondi. Eu só quero o divórcio. Tem certeza? Você tem direito. Tenho certeza. Não queria nada que me lembrasse dele. Nada que me amarrasse a esse casamento por mais 1 segundo além do necessário. No sábado, fui na casa dos meus sogros. Tinha deixado algumas coisas lá ao longo dos anos. Livros, fotos, um casaco de inverno.
Dona Marta abriu a porta com os olhos vermelhos. Parecia que tinha chorado muito nos últimos dias. Júlia, minha filha. Ela me abraçou apertado. Entra, entra. Entrei. A casa estava quieta. Seu Augusto estava no quintal, mexendo no jardim. Como você está? Perguntou Dona Marta enquanto me oferecia café. Melhor do que eu imaginei, respondi honestamente. Difícil, mas melhor. Ela assentiu, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Eu não sabia, Júlia. Eu juro por Deus que não sabia. Eu sei. Se eu soubesse o que ele estava fazendo, o que ele estava dizendo sobre você... Dona Marta, não se culpe. Peguei a mão dela por cima da mesa. Não era responsabilidade da senhora. Mas ele é meu filho. Eu o criei para ser melhor que isso. As pessoas fazem as próprias escolhas. O Rafael fez as dele. Seu Augusto entrou pela porta da cozinha nesse momento, tirando as luvas de jardinagem. Júlia. Ele acenou com a cabeça, a expressão séria mas gentil. Como você tá? Indo. Dia de cada vez. Isso é a melhor coisa a fazer. Ele puxou uma cadeira e sentou. Eu quero que você saiba que as portas dessa casa continuam abertas para você. Sempre. Senti os olhos arderem. Obrigada. E se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só falar. Eu vou ficar bem, assegurei. Mas agradeço muito. Tomamos café em silêncio confortável. Depois, eles me ajudaram a juntar minhas coisas. Não era muito, uma caixa pequena. Quando estava saindo, Dona Marta me abraçou de novo. Eu sempre quis uma filha, sussurrou no meu ouvido. E você foi a filha que eu não tive. Isso não muda só porque o casamento acabou. Senti uma lágrima escorrer. Obrigada, murmurei, por tudo. Na volta para casa, parei num sinal e olhei pela janela. Uma família atravessava na faixa. Pai, mãe, 2 crianças pequenas. O pai carregava uma das crianças no colo. A mãe segurava a mão da outra. Estavam rindo de alguma coisa. Senti uma pontada no peito. Não de inveja, mas de reconhecimento. Eu também queria isso. Família, amor, parceria de verdade. E um dia eu teria. Mas por agora eu precisava focar em mim mesma, em me reconstruir, em redescobrir quem era Júlia Mendes quando não estava tentando salvar um casamento falido. 2 semanas depois, assinei os papéis do divórcio. Foi numa sala pequena e sem janelas do cartório, com apenas meu advogado, Rafael, o advogado dele e a tabeliã. Rafael tentou falar comigo antes de começar. Júlia, Não. Cortei sem olhar para ele. Vamos só assinar e terminar com isso. Ele fechou a boca. A tabeliã leu o acordo em voz alta. Divisão de bens, declaração de fim do vínculo conjugal, renúncia de pensão alimentícia mútua. Alguma objeção? Perguntou a tabeliã. Silêncio. Então podem assinar. Peguei a caneta e assinei cada página. Minha letra estava firme, sem tremores. Rafael assinou depois. Vi que a mão dele tremeu levemente. Pronto, disse a tabeliã. Em alguns dias o processo estará finalizado. Vocês receberão os documentos pelo correio. Levantei, peguei minha bolsa e saí sem olhar para trás. Na rua, respirei fundo. O sol estava forte. Porto Alegre, em dezembro, estava sufocante, mas a brisa que vinha do rio era refrescante. Peguei meu celular e mandei mensagem para Ana. Assinei os papéis. A resposta veio quase instantânea. Como você tá? Aliviada. Vem para São Paulo no fim de semana. Vou te buscar no aeroporto. Sorri. Vou reservar a passagem hoje. E reservei. Passagem só de ida. Cheguei em casa e sentei no sofá. O apartamento estava quieto, vazio de uma forma boa. Não mais opressivo, mas libertador. Olhei ao redor. As paredes ainda tinham fotos nossas. Precisava tirar. Precisava redecorar. Precisava fazer desse lugar meu, não nosso. Comecei naquele mesmo dia. Tirei todas as fotos das paredes e coloquei numa caixa.
Mais tarde, ia decidir o que fazer com elas, talvez doar, talvez jogar fora. Não importava agora. Mudei os móveis de lugar. A estante que ficava num canto foi para a parede oposta. O sofá girou 90 graus. Pequenas mudanças, mas que faziam o ambiente parecer completamente diferente. Comprei plantas. Muitas plantas. Sempre quis ter mais verde em casa, mas Rafael reclamava que dava trabalho. Agora eu podia ter quantas quisesse. Na terça-feira, voltei para o escritório. Não tinha mais motivos para trabalhar de casa. E, honestamente, a rotina do escritório me fazia bem. Sônia, minha chefe, me chamou na sala dela assim que cheguei. "Como você está?" Perguntou com gentileza genuína. "Melhor, muito melhor." Ela sorriu. "Você parece diferente." "Como assim?" "Mais leve, como se um peso tivesse saído dos seus ombros." Pensei por um momento. É exatamente assim que eu me sinto. Fico feliz. Ela se inclinou um pouco para frente. "E Júlia, eu tenho uma proposta para você." Franzi o senho, curiosa. "Que tipo de proposta?" "Você sabe que a gente está abrindo uma filial em São Paulo, certo?" Assenti. Era um projeto que vinha sendo discutido há meses. Eu preciso de alguém para liderar a equipe de contabilidade lá. Alguém experiente, confiável, que conheça os processos da empresa. Meu coração acelerou. "Você está me oferecendo?" "Estou," ela sorriu. "Seria promoção, aumento de salário e a chance de recomeçar num lugar novo. Pensei que talvez você estivesse interessada." Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando. São Paulo, longe de Porto Alegre, longe das memórias, longe de tudo que me prendia ao passado e perto da minha irmã. "Eu aceito," disse sem hesitar. Sônia piscou surpresa. "Você não quer pensar um pouco?" "Não preciso, é a resposta certa." Ela sorriu largo. "Então bem-vinda à filial de São Paulo. Você começa em fevereiro. Isso te dá tempo para organizar a mudança." Saí da sala dela flutuando. Literalmente flutuando. Liguei para Ana na hora. "Você não vai acreditar." "O quê?" "Eu vou me mudar para São Paulo, para trabalhar. Promoção." O grito dela do outro lado da linha quase perfurou meu tímpano. "Sério? Quando?" "Fevereiro." "Júlia, isso é perfeito. A gente vai poder se ver sempre. Você pode morar perto de mim, a gente pode..." Ri, contagiada pela empolgação dela. Calma, uma coisa de cada vez. Mas por dentro, eu também estava empolgada. Mais do que empolgada. Estava animada com o futuro pela primeira vez em meses. Nas semanas seguintes, mergulhei nos preparativos. Pesquisei apartamentos em São Paulo. Selecionei o que levar e o que deixar. Avisei o proprietário do apartamento que não ia renovar o contrato. Foi terapêutico. Cada caixa que eu empacotava, cada coisa que eu decidia deixar para trás, era um passo a mais longe do que tinha sido e mais perto do que eu queria ser. No Natal, passei com meus pais na serra. Eles tinham ficado arrasados quando souberam da separação, mas me apoiaram completamente. "Aquele menino nunca foi bom o suficiente para você", meu pai disse no primeiro dia, e minha mãe bateu no braço dele. "Não ajuda a falar isso agora." Mas é verdade. Eles me mimaram. Comida, carinho, atenção. Foi exatamente o que eu precisava. Na véspera de Ano Novo, voltei para Porto Alegre para começar a embalar as últimas coisas. A mudança seria na primeira semana de janeiro. Eu queria ir para São Paulo com tempo para me instalar antes de começar o novo emprego. Estava empacotando livros quando a campainha tocou. Franzi o senho. Não estava esperando ninguém. Olhei pelo olho mágico e meu estômago apertou. Rafael. Pensei em não abrir. Mas então percebi que precisava fazer isso. Precisava ter esse fechamento final. Abri a porta, mas fiquei no batente bloqueando a entrada. "Oi", ele disse baixinho. Parecia diferente, mais magro, olheiras profundas, barba por fazer. "O que você quer?", perguntei, mantendo a voz neutra. Eu só queria te ver, saber como você tá." "Eu estou bem." Ele olhou por cima do meu ombro, vendo as caixas espalhadas pela sala. "Você tá se mudando?"
Sim. Para onde? São Paulo. Vi a surpresa no rosto dele. São Paulo? Por quê? Trabalho, e porque eu quero um recomeço. Ele assentiu lentamente, processando. Júlia. Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. Eu sei que eu não tenho direito de pedir nada. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas você acha que um dia você pode me perdoar? Olhei para ele. Realmente olhei. Para o homem que tinha sido meu marido, meu companheiro, meu melhor amigo. Ou pelo menos eu achava que era. E percebi que não sentia mais raiva. Não sentia mais mágoa. Sentia nada. Rafael, eu não sei se eu te perdoo ou não. Honestamente, não sei se isso importa. O que importa é que eu me perdoei. Ele franziu o cenário. Se perdoou? Por ter ficado tanto tempo num casamento que não era saudável, por ter ignorado os sinais, por ter me diminuído para caber no seu mundo. Respirei fundo. Mas isso acabou. Eu acabei de assinar uma nova fase da minha vida, e você não faz parte dela. Vi os olhos dele se encherem de lágrimas. Eu sinto tanto. Eu sei. Cortei ele gentilmente. Mas isso não muda nada. O que foi feito, foi feito. Ficamos em silêncio por um momento. Eu só queria que você soubesse. Ele disse finalmente, a voz embargada, que eu realmente te amei. Talvez não do jeito certo, mas eu te amei. Eu também te amei, respondi honestamente. Mas amor não é suficiente quando não vem com respeito, com lealdade, com parceria. Ele abaixou a cabeça. Eu espero que você seja feliz, disse ele. De verdade. Você merece. Obrigada. Eu também espero que você encontre o que procura, mas longe de mim. Ele deu um sorriso triste e assentiu. Cuida-se, Júlia. Você também, Rafael. Fechei a porta, e dessa vez não chorei. Não me senti mal, não senti nada além de alívio e paz. Na noite de Ano Novo, assisti aos fogos pela janela do apartamento vazio. A maioria das coisas já estava em caixas. Em 3 dias, eu estaria em São Paulo. Quando a contagem regressiva começou, fiz uma promessa para mim mesma. 3, 2, 1, Feliz Ano Novo. Os fogos explodiram no céu, verde, vermelho, dourado. Esse ano, sussurrei em voz alta, vai ser meu. E eu acreditei. A mudança para São Paulo foi mais suave do que eu imaginava. Ana me ajudou a encontrar um apartamento pequeno, mas charmoso na Vila Madalena, a 15 minutos do novo escritório. Desempacotar foi como montar um quebra-cabeça da minha nova vida. Cada objeto tinha seu lugar. Cada escolha era minha. Ninguém reclamando da cor das cortinas ou da posição do sofá. Era libertador. O trabalho também foi uma revelação. Liderar uma equipe, ter autonomia, ser reconhecida pela competência, me fez lembrar por que eu tinha escolhido essa profissão em primeiro lugar. Sônia tinha razão quando disse que eu parecia mais leve. Eu me sentia mais leve. Nos primeiros meses, foquei totalmente em me estabelecer. Conheci a equipe, aprendi os trajetos da cidade, decorei meu apartamento. Ana me arrastava para todo tipo de evento, exposições, bares, festas de amigos dela. Você precisa viver, ela repetia sempre que eu tentava recusar. E ela estava certa. Pouco a pouco, fui redescobrindo quem era Júlia Mendes, quando não estava tentando salvar um casamento que já estava morto. Descobri que gostava de samba, que adorava experimentar restaurantes novos, que tinha talento para cuidar de plantas. Meu apartamento virou quase uma floresta urbana. Voltei a ler por prazer. Comecei a fazer aulas de yoga aos sábados. Fiz amigos novos, pessoas que não tinham nada a ver com meu passado em Porto Alegre. Em abril, quase 3 meses depois da mudança, recebi um e-mail de Dona Marta. Ela mandava mensagens ocasionalmente, sempre carinhosas, sempre respeitando meu espaço. Dessa vez, o assunto era diferente. Júlia, minha filha, eu queria te contar pessoalmente, mas como você está longe, vou te escrever. O Rafael está noivo. Ele vai se casar com aquela mulher, a Mariana. Eu queria que você soubesse antes de ver nas redes sociais ou ouvir de outra pessoa.
Eu e o Augusto não vamos no casamento. Não podemos apoiar isso. Mas queríamos que você soubesse. Beijos, Marta. Li o e-mail 3 vezes. Noivo. Rafael estava noivo. Esperei o ciúme, a raiva, a tristeza. Nada veio. Apenas um pensamento. Que bom que não sou eu. Respondi o e-mail. Obrigada por me avisar, dona Marta. Eu estou bem. De verdade. Mando um beijo grande para os dois. Fechei o e-mail e continuei o dia normalmente. Trabalhei, almocei com colegas, fui para a aula de yoga. À noite, contei para Ana. Como você se sente? Ela perguntou, me analisando com cuidado. Aliviada. Aliviada? É, porque eu podia ter sido ela. Podia ter continuado naquele casamento, fingindo que estava tudo bem enquanto ele me traía, me diminuía, me usava como bode expiatório. Respirei fundo. Mas eu não fui, eu saí. E agora ele é problema de outra pessoa. Ana sorriu. Você cresceu tanto nesses meses? Eu tive que crescer. Não tinha escolha. Em junho, fui promovida de novo. Gerente regional. Mais responsabilidades, mais dinheiro, mais reconhecimento. Comemorei com a equipe num bar depois do trabalho. Rimos, bebemos, contamos histórias embaraçosas. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti parte de algo. Não apenas presente, mas pertencente. Foi numa dessas noites de happy hour que conheci Lucas. Ele era engenheiro, amigo de um colega meu. Tinha acabado de voltar do exterior depois de trabalhar 3 anos na Alemanha. Era engraçado, inteligente, tinha uma risada contagiante. Conversamos a noite toda. Não foi amor à primeira vista. Não foi aquela paixão avassaladora que te deixa tonta. Foi melhor. Foi confortável, natural, fácil. Ele me pediu o número no final da noite. Posso te chamar para jantar? Sem pressão, só para continuar conversando. Hesitei por um segundo. Ainda não tinha saído com ninguém desde a separação. Mas então pensei, por que não? Pode. Nosso primeiro encontro foi num restaurante italiano pequeno, escondido numa rua lateral de Pinheiros. Ele me contou sobre a Alemanha, sobre os projetos que tinha desenvolvido lá, sobre como era estranho se readaptar ao Brasil. Eu contei sobre meu divórcio. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Entendo, ele disse quando terminei. Eu também passei por um relacionamento difícil antes de ir para a Alemanha. Foi parte da razão de eu ter ido, na verdade. Precisava de distância para processar tudo. E processou? Processando ainda, ele admitiu com um sorriso. Acho que a gente nunca termina completamente de processar essas coisas, mas fica mais leve com o tempo. É verdade. Tivemos mais encontros, jantares, cinemas, caminhadas no Ibirapuera. Ele não pressionava, não tentava apressar nada, respeitava meu ritmo. E aos poucos eu fui abrindo espaço para ele na minha vida. Em setembro, 1 ano depois da separação, recebi mais um e-mail de Dona Marta. Dessa vez, com fotos anexadas. Ela e seu Augusto tinham viajado para Fernando de Noronha. As fotos mostravam eles felizes, bronzeados, relaxados. Decidimos viver mais para nós, ela escreveu. A vida é muito curta para carregar culpas que não são nossas. Espero que você também esteja vivendo para você. Beijos. Sorri e salvei as fotos. Eles mereciam. Depois de tudo, eles mereciam paz também. Não respondi de imediato. Em vez disso, tirei uma foto do meu apartamento, cheio de plantas, luz entrando pelas janelas, um livro aberto no sofá. Mandei para ela com a legenda: Estou vivendo, de verdade. Em outubro, Lucas me pediu oficialmente em namoro. Fizemos um piquenique no parque, vinho e queijos espalhados na toalha, o sol se pondo atrás das árvores. Eu sei que a gente tá indo devagar, ele disse segurando minha mão. E eu respeito isso, mas eu queria que você soubesse que eu quero estar aqui, do seu lado. No seu tempo, se você quiser. Olhei para ele, para os olhos gentis, para o sorriso sincero, para a forma como ele me olhava, sem cobranças, sem pressão, apenas com aceitação. Eu quero, respondi, e selei com um beijo,
No fim de novembro, recebi uma mensagem inesperada de Rafael. Oi, Júlia. Eu sei que a gente não se fala mais e entendo completamente. Mas eu queria te pedir desculpas, de verdade, sem esperar nada em troca. Eu comecei terapia esse ano e venho trabalhando muito em mim mesmo. Percebi o quanto te machuquei, o quanto fui covarde e egoísta. Não espero perdão, mas precisava que você soubesse que eu sinto muito. Espero que você seja muito feliz. Você sempre mereceu mais do que eu te dei. Li a mensagem várias vezes. Parte de mim quis responder com raiva, relembrando tudo que ele tinha feito. Mas outra parte, a parte que tinha crescido, que tinha se curado, sabia que isso não era necessário. Respondi simplesmente: obrigada por me dizer isso. Eu te desejo tudo de bom. De verdade. E foi só. Não precisava de mais nada. Não tinha mais nada a dizer. Aquele capítulo estava fechado. No último dia de novembro, sentei na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá e o caderno que tinha começado a escrever alguns meses atrás. Uma espécie de diário onde anotava pensamentos, reflexões, lições. Abri numa página em branco e escrevi: há 1 ano eu era Júlia Mendes, esposa traída, mulher humilhada, pessoa que se sentia um fardo. Hoje eu sou Júlia Mendes, gerente regional, namorada amada, mulher que conhece seu valor. A diferença não está nas circunstâncias externas, está em como eu me vejo. E eu finalmente me vejo. Parei para pensar no que tinha mudado. Não foi só Rafael sair da minha vida. Foi eu escolher entrar na minha própria vida. Foi eu decidir que merecia mais. Foi eu ter a coragem de reconstruir do zero. Olhei para o horizonte. São Paulo se estendia à frente, luzes começando a acender conforme a noite caía. E pensei no jantar de domingo, há 1 ano atrás, quando tudo tinha explodido. Tinha sido aterrorizante, humilhante, devastador, mas também tinha sido libertador, porque naquele jantar, na frente de todos, eu não tinha sido exposta. Rafael tinha sido. Eu não tinha sido envergonhada. Ele tinha sido, e eu não tinha saído dali diminuída. Tinha saído empoderada. Seu Augusto tinha me dado um presente naquela noite sem saber. Ele tinha me dado minha voz de volta. E eu nunca mais ia deixar ninguém me tirar ela. Peguei o celular e enviei uma mensagem para o grupo que eu tinha com Ana e algumas amigas novas. Janta no fim de semana? Quero comemorar. Comemorar o quê? Ana respondeu. Meu primeiro ano sendo livre. As respostas vieram em cascata. Emojis, mensagens empolgadas, confirmações. Sorri e coloquei o celular de lado. Lucas chegaria em 1 hora. Íamos jantar em casa, assistir a um filme, talvez só conversar, nada elaborado. Apenas nós dois, curtindo a companhia um do outro. E isso era suficiente, mais do que suficiente. Era perfeito do jeito que era. Olhei para o caderno mais uma vez e adicionei uma última linha. Eu sou grata pela tempestade, porque foi ela que me ensinou que eu podia voar. Se você chegou até aqui comigo nessa história, obrigada por me ouvir. De verdade. Deixa um comentário dizendo que horas você está assistindo e de que cidade você é. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora porque aqui tem vídeo novo todo dia. Histórias reais, de mulheres reais, que passaram por situações difíceis, mas encontraram força para seguir em frente. Assim como eu encontrei. Aperta o sininho para não perder nenhum vídeo e deixa aquele like se essa história te tocou de alguma forma. Hoje, quando olho para trás, eu vejo que tudo tinha que acontecer exatamente como aconteceu. Não para me quebrar, mas para me reconstruir mais forte. E se você está passando por algo parecido agora, eu quero que você saiba. Você não é um fardo. Você nunca foi. E você vai ficar bem. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai, porque a força que você precisa já está dentro de você. Só precisa ser despertada. E às vezes a tempestade é justamente o que desperta ela.